Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu estava falando, irmãos, como Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, como a graça de Deus tem sido evidente nas nossas vidas. Eu quero lembrar a igreja que nós, na terça-feira, dia 26, nós teremos aqui o evangelista Clésio Carvalho e sua esposa, tá certo? Jéssica Farias. Estarão aqui esse casal abençoado, ministrando a palavra, fazendo a ministração do louvor, e nós estaremos aqui. Quero convidar toda a igreja para estar presente. Toda a igreja, se possível, vamos vir receber de Deus a ministração da palavra do Senhor. Nós que temos vindo às terças-feiras, irmãos, tem sido dias de bênção, tem sido um culto maravilhoso. Eu acredito que não será diferente. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos falando alargar, estender, fixar e que nada impeça. E não vai ser placa denominacional que vai impedir o alargar de Deus nessa igreja. Amém? Você concorda comigo? Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E o nome do seu Deus vai ser glorificado aqui, através dos servos do Senhor. E assim também na nossa conferência de avivamento, que só... E ela já começou, viu? Se você ainda não percebeu, essa conferência já começou. Tá certo? Então nós queremos assim exaltar o nome do Senhor Deus nessa noite, engrandecer o nome dEle. Eu vou tentar falar mais pausadamente. Eu estive ontem ali na Betel, junto com a rede de mulheres de lá. Elas estão começando um trabalho. A diaconisa Nádia nos convidou, estivemos ali com algumas irmãs, mas foi uma bênção, irmãos, fomos muito bem recepcionados, recebidos pelas irmãs, foi uma ministração linda, a presença de Deus tremenda. Então é isso que eu estou dizendo, nós precisamos sim, irmãos, alargar nossas tendas, e não vai ser nosso eu e a nossa vontade própria que vai impedir o alargar de Deus em nossas vidas, amém? Vamos lá, vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu quero convidar o Ministério Louvor, fica aqui comigo. Vamos fazer um trabalho aqui de parceria. Aleluia. Deus está ministrando tremendamente também e poderosamente às sextas-feiras. Cadê a intercessão? Está aí? Hoje eu gritei, mas não saiu quase nada. Eu disse, cadê a intercessão? Nós estamos em propósito de busca e de resgate dos ministérios, irmãos. E está sendo uma bênção. Toda sexta, Deus se faz presente de forma tremenda e gloriosa assim no nosso meio. E nossa busca pelo Espírito Santo é incessante para que Deus, Ele tenha total liberdade de atuação no meio da sua igreja. Amém? Então vamos lá a palavra do nosso Deus. O Evangelho de João, no capítulo 15, está falando no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Queridos, o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração sobre a importância do trabalhar de Deus ou do processo de Deus na vida do ser humano. Nós passaremos por processo de Deus durante essa vida. Querendo ou não, amada igreja, todos nós passaremos por processos e processos vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Por quê, queridos? Porque nós fazemos parte, nós já fomos enxertados e outros serão enxertados nessa videira verdadeira. Aleluia. E sendo enxertada nela, o Senhor, Ele vai fazer o trabalhar ou o trabalho
trabalho de poda sobre as nossas vidas, querendo a gente ou não, muitas vezes doendo ou não, se sentindo incomodado ou não. O processo de Deus já começou e vai continuar até a vinda do Senhor Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. Deus está nos chamando para processos com Ele. Aleluia. Quando nós entendemos os processos de Deus na nossa vida, fica mais leve viver a vida cristã. Quando nós entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas, o propósito dele, para o qual fomos chamados, ou em que área Ele está trabalhando e está ministrando em nossas vidas, fica mais fácil, irmãos, nos chegarmos a Ele, encontrarmos e temos encontros maravilhosos com o Senhor. Nós temos visto que a proposta do Espírito Santo esses dias é para que nós tenhamos mais comunhão com Ele e para termos mais comunhão com o Senhor da igreja, com o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cada dia mais diminuir, cada dia mais morrer a natureza carnal, cada dia mais enfraquecer e exterminar o nosso eu, e o nosso eu não ser mais o meu eu e o seu, mas ser o Cristo vive em mim. Aleluia, é processo. E Jesus falando aos seus discípulos, essa palavra, queridos, também é para nós. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, que dá fruto, essa vai ser limpa, para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Então eu quero te dizer, estando bem ou estando mal, ou mais ou menos, nós sempre passaremos por processos e processos de Deus em nossas vidas. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como está seu casamento, eu não sei como é que está a sua casa, seus filhos, seu relacionamento entre amigos, não sei. Eu só sei de uma coisa, querida igreja, que o Deus que nós servimos, ao qual nós dizemos que Ele é Senhor e Rei, Ele trabalha e vai continuar trabalhando na minha vida e na tua vida. Para quê? Para que você tenha um crescimento saudável. E quando nós passarmos a ter um crescimento saudável, nós iremos frutificar. Aleluia. Jesus, Ele não nos chamou para sermos estéreis nas áreas, em algumas ou em várias ou em todas as áreas da nossa vida. Ele nos chamou para frutificar. Ele nos chamou, queridos, para dar frutos eternos, dignos de arrependimento. Aleluia. E para isso acontecer, nós precisamos entender o processo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Esse texto, ele é muito profundo. A Bíblia vai nos dizer assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu estarei em vós. Então, queridos, nós precisamos estar totalmente ligados no Senhor. E para que aconteça esse crescimento na minha vida, para que eu consiga viver e conquistar aquilo que Deus tem para mim, eu preciso tomar certas posições na minha vida. Muitas vezes nós estamos orando, sim, nós estamos clamando, mas também Deus te dá uma palavra e diz assim: faça tal coisa, exerça tal função, toma uma posição. E muitas vezes nós não fazemos, e nós dizemos: Senhor, estou passando por essa situação há quanto tempo na minha vida e parece que nada muda. Mas é porque, irmãos, na hora da atitude, na hora da posição, nós deixamos de executar. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos dar direção de como viver o processo de Deus, viver o crescimento saudável e chegar ao patamar de dar fruto, e muito frutos. Aleluia. Nessa noite Ele vai falar a minha vida e a sua vida também. Se nós pegarmos alguns personagens bíblicos, nós iremos ver eles passando processos tremendos, processos duros, pesados, ao qual nós não gostaríamos de passar. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e diz assim: Senhor, basta, eu não aguento mais, está pesado demais. Mas quando olhamos para a vida do nosso pai na fé, Abraão, nós dizemos: de forma nenhuma nós queríamos estar na pele dele. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Aleluia. Eu quero tomar nessa noite como exemplo
esse homem, Gênesis capítulo 17. Olha só o que Deus fala para esse varão. Aleluia. E olha só o que Deus vai falar para você nessa noite. Fica atento. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar na nossa vida de forma maravilhosa. Aleluia. Em Gênesis capítulo 17 diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, isso é tua bênção. Aleluia. Tem algumas versões que diz: anda na minha presença, isso é perfeito. Eita Deus, Deus chama esse homem aqui, queridos, e vai viver, esse homem vai viver um processo tremendo. Deus tem uma obra maravilhosa para executar na vida dele e através da sua vida. E aí parece ser muito fácil, uma história linda de ser contada, mas se nós pudéssemos chamar, ou se Abraão pudesse voltar aqui e falar da sua peregrinação na terra, de falar dos processos de Deus na sua vida, das dores, das lutas, da solidão, ele diria que não foi fácil, mas ele também diria: valeu a pena. Aleluia. Então que nessa noite, através do que você está vivendo, apesar do que você está vivendo, entenda que se você está sendo provado, se você está tá passando na peneira de Jeová, se você está passando por um problema difícil, alguma dificuldade, não diga a Deus por quê. Pergunte: Senhor, para quê? Qual o propósito? O que é que o Senhor quer fazer? Eis-me aqui, Senhor. Deus fala com Abraão no capítulo 17. Ele tinha 99 anos de idade. O Senhor aparece a ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Deus também, amada igreja, Ele tem se revelado a nós como Deus Todo-Poderoso. E Ele tem chamado intimamente a Igreja Batista Bethesda para uma caminhada de maturidade, de amadurecimento, uma caminhada de perfeição. Não impossível a Deus, não impossível a você, uma bênção, fazer de você uma bênção sobre essa terra. E muitas vezes, como meninos birrentos, nós pegamos e dizemos ao Senhor que não queremos. Ou muitas vezes nós nos jogamos no chão e começamos a balançar a perna e dizer: daqui eu não vou sair, ninguém me tira, eu não vou fazer. Não, querido, não faça com que o processo de Deus seja mais difícil na sua vida. Procure entender o que Deus está falando e siga a direção certa, para que Abraão se tornasse um homem perfeito, ou seja, um homem maduro, uma bênção na mão do Senhor. Ele precisava entender o caminho da obediência. Não é diferente, irmãos, na minha vida e na sua. Deus sempre vai nos chamar para ser obedientes. Quer receber bênção, meu irmão? Seja obediente. Quer ser bênção nessa terra? Seja obediente à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós somos pais maravilhosos, nós somos filhos excelentes, nós somos servos excelentes, nós somos líderes de excelência. O nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Quando nós tomamos como prontidão a obediência, queridos, nós sabemos realmente respeitar o nosso líder, respeitar o nosso irmão, respeitar o nosso cônjuge, respeitar o nosso Deus. Aleluia, queridos. Então o Abraão, ele passou momentos difíceis até chegar aos seus 99 anos. Desde aquele dia que o Senhor diz assim para ele: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. O processo daquela vida daquele homem foi muito árduo, foi muito difícil de viver. Eu sei que o processo na vida do crente, ou na vida do servo do Senhor, ou na vida da humanidade é dura, mas não é impossível de viver. Principalmente, lembra do que eu estou falando, quando você compreende o processo de Deus na sua vida. Aleluia. Então, queridos, do Deus Todo-Poderoso chega para esse homem e diz: anda na minha presença, isso é tua bênção. Anda na minha presença, isso é perfeito. Verso 2: e porém o meu concerto, a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Abraão caiu sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será o pai de uma multidão
de uma multidão de nações. Aleluia. Até aquele momento, irmãos, foi processo na vida desse homem. Foi dificuldade dele entender o trabalhar de Deus na sua vida. Como ele caiu muitas vezes. E como muitas vezes Deus o levantou. Como muitas vezes ele se desesperançou e voltou a ter esperança. Quando nós olhamos para a vida do patriarca, nós dizemos a fé de Abraão. E até música se faz através da fé desse homem. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo. Mas só Deus e Ele sabe o que ele passou para um dia chegar ao patamar de receber esse nome, esse título, o nosso Pai na fé. Gênesis no capítulo 15, queridos, nós iremos ver Abraão aqui, em mesmo Gênesis, agora no 15. Depois dessas coisas, vê a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Nós iremos ver o tempo todo, irmãos, Deus falando com o seu servo. E não é diferente, igreja. Deus sempre fala com a gente. Nós que muitas vezes estamos dispersos, desapercebidos e não estamos ouvindo a voz de Deus. Vocês sabem disso porque eu já compartilhei. Quando chegou aquela crise tremenda na minha casa, que eu vi de uma hora para outra, de um dia para outro, dentro de minutos, parece que Deus ia levar minha mãe. Eu entrei em crise. Eu estou falando de mim, eu entrei em crise. Eu não entendi aquele momento, o trabalhar de Deus. Nós dormimos bem, conversamos bem à noite. E quando foi pela manhã, a gente recebe uma notícia: chega, vem buscar nossa mãe. Ela está passando mal, dá entrada na UPA. Chega lá, o médico diz: tem que, deu parada, tem que entubar, não tem jeito, a morte é certa. O decreto de morte já era certo sobre a nossa vida. Queridos, eu não entendi nada, eu entrei em parafuso. Eu não conseguia ver esse Deus grandioso, poderoso, esse Deus que é escudo, esse Deus que estava comigo. Eu só disse: Senhor, o que aconteceu? Eu estou desnorteado, eu não estou entendendo. O Senhor não me falou nada. E parece muitas vezes que a pastora é prepotente quando diz isso. Mas não é não, queridos. É porque Deus não faz nada sem antes falar com você. Aleluia. Aquilo que é respeito da sua vida, aquilo que diz respeito à sua casa, aquilo que diz respeito ao seu ministério, aquilo que diz respeito à sua vida, Ele vai falar com você. Aleluia. E eu entrei numa crise tremenda e disse: Senhor, o que aconteceu? Eu não estou preparada para perder minha mãe. Senhor, não estou preparada porque o Senhor não me falou que assim aconteceria, meu Pai. Chega aqui. Eu entrei numa crise tão grande, irmãos, que eu cheguei e disse: pode até acontecer o congresso de mulheres ou não acontecer, mas eu não quero estar à frente. Foram dias difíceis, porque tem processos que são pesados em nossas vidas. E quando nós não entendemos, a coisa fica complicada. A primeira coisa que nós perdemos, irmãos, é a fé. A primeira coisa que nós deixamos de ver é a mão de Deus estendida sobre nós. Quando o meu irmão, ele ligou para mim e disse: Gal, não tem mais jeito. O médico disse que nossa mãe não vai mais viver. Acabou, minha filha, não adianta não. Diga para as meninas que não tem jeito. Eu disse: Senhor, será isso possível? O que está acontecendo, meu Deus? E eu entrei numa crise tão grande. Abraão também, antes de Deus mudar o seu nome, ele teve os seus momentos de crise. Em Gênesis 15, ele estava em crise. Deus se apresenta para ele e diz: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão, ele diz: Senhor Jeová, o que há ser de mim? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou em outras palavras, ele disse: Senhor, me diz aí o que é que vai acontecer. O que é feito das promessas? Será que vai ser da minha vida? Eu não tenho filhos. O que eu tenho um mordomo criado na minha casa, será ele o meu herdeiro? Muitas vezes, irmão, quando nós não entendemos, irmãos, nós não vemos, não conseguimos perceber a atuação de Deus na nossa vida. Nós erramos, nós caímos, fazemos coisas desagradáveis e nos ficamos mais distantes da bênção e do abençoador. É portanto a importância da obediência, aleluia, ao nosso Deus. Aí em Deuteronômio 28 vai trazer uma lista de bênção decorrente da obediência. Se atentamente ouvires minha voz
e se guardares os meus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Aleluia. Quando a gente está em obediência, a gente não corre atrás de bênção, a bênção corre atrás da gente. Toda vez, queridos, que eu entro em alguns processos que eu não compreendo, eu digo: Senhor, eu preciso descer, eu preciso orar, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso meditar. Senhor, alguma coisa está acontecendo. E quero dizer, igreja, e quando eu vou lá, o erro nunca está em Deus, o erro sempre está em mim. Aleluia. Amém, queridos. Então, queridos, o Abraão, ele estava em crise, porque ele obedeceu. Quando Deus diz assim: sair da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Ele foi. Ele foi. Então, queridos, nós precisamos aprender que nem sempre Deus vai mandar você sair da sua igreja, vai sair da sua casa, sair do seu emprego. Muitas vezes nós usamos essa palavra de Isaías, ou essa palavra aqui de Abraão, e usamos como palavra para as nossas vidas. Já ouvi muito isso. Eu estou saindo do ministério porque Deus disse que era para sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do teu pai. Queridos, muitas vezes Deus está falando para você, é o que está em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Porque vivemos por fé e não por vista. Deus está mandando dizer, está nos dizendo nessa noite, que a solução nunca é mudar de marido, nunca é mudar de companheiro, irmãos. Porque eu sempre usei essa palavra e continuarei usando a vida toda. Muitas vezes nós queremos uma situação emergente, rápido, que aconteça rapidamente. Vamos deixar vir o divórcio. Você não passou todo o caminhar que deveria, ou todo o processo que deveria. Muitas vezes tem problema dentro da nossa igreja, nós dizemos: vamos correr e vamos sair da igreja. Deus não está dizendo que é para sair do casamento. Deus não está dizendo que é para deixar a sua família. Deus não está dizendo isso. O que Deus está dizendo para nós nessa noite: viva por fé, veja pela fé, veja além dos olhos naturais. Com Abraão ele disse literalmente: saia da sua casa, saia do meio do seu povo, saia da sua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para nós, Deus está dizendo: viva por fé e não por vista. Quer viver um crescimento saudável e frutificar nessa terra? Seja obediente à palavra de Deus. Sabe o que agrada o coração de Deus? É a fé. Se você for uma mulher que não tem fé, um homem que não tem fé, que só consegue enxergar aquilo que seus olhos humanos mostram, você não agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquele que vive por fé e não por vista. Aleluia. Então aquele homem chamado Abraão, ele estava passando um processo da vida dele e ele estava em crise. Talvez nessa noite você esteja em crise em alguma área de sua vida. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar, para trazer essa palavra para você. Que você precisa obedecer a palavra do Senhor. Obedecer o que Deus diz a respeito de casamento, o que Deus diz a respeito de finanças, o que Deus diz a respeito de todas as áreas. Porque quando nós estamos padecendo e quando não é direção de Deus, quando é por causa própria, nós precisamos nos organizar. Amém, igreja? Ele estava aqui em Gênesis 15. A gente vê um homem em crise. O que eu vou fazer, Senhor? O meu mordomo Eliezer, ele vai ser aquele que vai ser o meu herdeiro. Eu não tenho filhos. A visão de Abraão estava totalmente limitada, condicionada à sua situação. Ele não estava compreendendo o processo de Deus na sua vida. Quando não compreendemos o processo de Deus, nós ficamos atordoados. Nós não sabemos que direção tomar, que decisão seguir. Amém? Então, queridos, se nós queremos esse crescimento saudável e queremos frutificar dentro desse propósito de Deus para minha e para a sua vida, você precisa se livrar daquilo que impede o seu crescimento. O que está lhe impedindo de crescer? Será que é a falta de obediência ao Senhor? O que é que tem lhe impedido de crescer saudavelmente? É a falta de fé? É a dureza de coração? É não entender o processo e o trabalhar de Deus na sua vida?
E eu te digo nessa noite, igreja, livre-se de tudo aquilo que lhe impede, que impede o seu crescimento. Que nessa noite você determine em seu coração, a partir de hoje, nada e nem ninguém vai impedir de eu avançar. Nada, nem ninguém, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do passado, nada vai me impedir de avançar. Aleluia! Nós precisamos entender isso e somente assim nós iremos crescer saudavelmente, frutificar, dar frutos eternos. Aleluia! Muitas vezes nós dizemos assim: meu tempo nessa igreja acabou. Eu já vivi isso. Eu já disse isso também. Quantas vezes? E Deus sempre mostrava que não. Muitas vezes, irmãos, o que está acontecendo é porque nós não estamos totalmente presos em algumas situações que nos impedem de crescer dentro do lugar que Deus nos colocou. Olha só, queridos, o próprio Davi, Salmo 142, 7, um homem temente a Deus, cheio de Deus, adorador, um homem que pegava seu instrumento musical. Ele adorava o Senhor de uma forma tão tremenda que o espírito maligno saía de Saul. Era um homem que perdia-se na adoração, mas teve um tempo que a alma de Davi, ele ficou em cárcere. Salmo 142, 7 vai falar: tira minha alma da prisão, para que eu te dê graças, e é só assim os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Muitas vezes nós vamos entrar numa situação de cativeiro espiritual, porque não estamos entendendo o processo de Deus no casamento, na empresa, na finança, no ministério. Mas nessa noite, em nome de Jesus, pessoas que chegaram aqui com a mente perturbada, em dúvida, aprisionada, vai ser liberta em nome do Senhor Jesus. Livre-se do que impede o seu crescimento. O que está lhe impedindo é a amargura. O que é que está te levando para esse lugar de prisão, de enclausuramento, de solidão, meu irmão? O próprio Davi, ele disse: tira minha alma do cárcere. Davi entrou numa situação de cárcere, irmãos. Ele não entendeu ali o processo de Deus na vida dele. Ele tinha sido ungido para ser rei e não entendeu porque de repente a vida dele mudou drasticamente. Recebe uma palavra tremenda, uma promessa de Deus através de um grande homem de Deus, Samuel, e daqui a pouco o que vem para ele é a vida de fugitivo, é viver aprisionado, escondido nos montes, nos vales e na caverna. Davi não entendia nada e entrou numa situação, irmãos, de cativeiro espiritual. E se nós não tivermos cuidado nos nossos processos, isso pode acontecer com a gente também. E quando nós estamos em cativeiro espiritual, a gente não consegue nem adorar a Deus. Sabia disso? O próprio Davi, ele disse: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças. Só assim os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Quando nossa alma está encarcerada numa situação, você não está entendendo nada. A tendência é você se afastar de Deus, se afastar das pessoas e se afastar do propósito. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, cadeias espirituais sejam quebradas, laços sejam desfeitos e o nome do Senhor seja glorificado. Sabe uma tremenda armadilha, uma tremenda ação do inimigo para prender uma pessoa? Chama-se ofensa. Eu tenho um livro que o título dele é A Armadilha da Ofensa. Quando a pessoa se sente ofendida, quando a pessoa se sente inferiorizada ou ridicularizada em alguma situação e fica ofendido e sabe que o irmão, a pessoa, a outra parte que está errada, até realmente é verdade. Mas se você não quer ficar, meu irmão, preso nessa situação, entenda nessa noite o processo de Deus e abra mão dos seus direitos. Aleluia. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele abriu mão de todos os seus direitos. Ele veio para a terra, abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu governo, e ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Quantas mulheres já caíram em adultérios por causa da armadilha da ofensa?
por não ser recebida bem no seu casamento, não recebeu o amor que ela precisava receber. Quantos homens caíram em adultério por essa situação? Caíram em armadilhas porque se sentiram ofendidos. E sabe o que acontece, irmãos? O inimigo vai armar laço para que você caia. Mas quando você entende o processo de Deus, você vai olhar para o seu esposo, você vai olhar para a sua esposa, para o irmão que lhe feriu, para a pastora que lhe feriu, e você vai amar e vai dizer: eu perdoo. É verdade. Então, meus filhos, estava aqui um homem sem entender o processo de Deus na vida dele. O que Deus tinha para Abraão era muito grande, era um crescimento tremendo. Ele queria um filho, ele queria ser um pai ilustre, mas Deus queria que ele fosse um pai de multidões. Ele queria apenas ter o gozo de ter um filho no seu regaço, de ensiná-lo a caçar, a andar junto com ele. Mas Deus queria muito mais, queria fazer dele uma grande nação. Tu entende o trabalhar de Deus? Você entende o processo de Deus na sua vida, pastora? Muitas vezes não, mas todas as vezes que eu não entendo, irmãos, eu procuro parar. Eu paro tudo. Sabe aquelas paradas estratégicas? E eu digo: eu vou orar, porque eu preciso entender o que Deus está falando. Amém? Livre-se de tudo aquilo que impede o seu crescimento. Se é o WhatsApp, saia do WhatsApp. Se é a rede social, saia dela. Se é aquela amizade que não está lhe fazendo bem, deixe aquela amizade. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabia? A dúvida é a pior ladra que tem para roubar a bênção. Quase que Abraão chegava a esse ponto. Lembra que ele se deitou com a serva da sua esposa, Sara? E nasceu Ismael. Porque o coração dele não estava inteiro, ele não estava totalmente compreensivo do que Deus queria, ou como aconteceria o processo na vida dele. Então, querida, a dúvida tem que ser tirada do nosso meio. Eu estava assim. E Deus usou vários vasos aqui na igreja. Era menino, era jovem, era homem, era ancião. E Deus ministrava em meu coração. E Deus foi falando comigo profundamente acerca de ministério. Porque quando a gente está em dúvida, está com dúvida, a gente não chega em lugar nenhum. Para a glória de Deus, irmão, nosso ministério hoje está andando, está alargando, está estendendo, porque nós sabemos onde queremos chegar. E nós, a pastora, sabe o que Deus tem na vida dela aqui, hoje, agora. O amanhã pertence a Deus. Aleluia. Então, querido, a dúvida é como aquele homem de coração dobre, que não sabe onde quer chegar. É como a onda do mar, irmãos. Vai e volta, não chega a lugar nenhum. Nessa noite, querido, toma uma posição, toma uma decisão. Livre-se daquilo que impede o seu crescimento. Amém, igreja? Saia do lugar que limita a sua visão. Saia do lugar que está limitando a sua visão. É o medo. O que está limitando a sua visão do que Deus tem para a sua vida? O Abraão, ele diz assim, versículo 3, disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Então o levou fora. Aleluia. Levou Abraão para fora da tenda, para o lugar lá fora, para que ele pudesse ver as estrelas, contar as estrelas. Deus alargou a visão de Abraão naquele momento. Ele não estava conseguindo perceber, entender e ver o que Deus tinha na sua vida. Nós estamos vivendo um alargar, um estender e um fixar. Alguns estão vendo, mas a maioria ainda não. Muitos ainda não conseguem ver. Mas a nossa oração é que toda a igreja, ao entender isso, ela alargue aquilo, estenda, não impeça de forma nenhuma aquilo que Deus tem na sua vida.
nunca mais nós falamos sobre consagração pastoral. E aqui eu vou aproveitar para abrir esse parêntese. Isso não saiu do meu coração. Por que não saiu do meu coração, pastora? Do seu coração? Porque não veio de mim, veio do Pai, o Pai Celestial. Veio do Senhor da igreja. Não nesse tempo, mas quando eu era irmã Lucrécia, chegando ainda pouco tempo de uma outra denominação, e Deus usando o servo do Senhor, e ele profetizou nesse lugar, e ele disse que daqui sairia pastores, pastoras, diáconos, missionários. E naquele dia eu recebi pela fé, e a igreja recebeu, e não serei eu que irei impedir o alargar de Deus nesse lugar. Eu disse: Senhor, aleluia, faz, Senhor, faz, eu estou aqui, Senhor, segundo a tua vontade. Porque, queridos, nós precisamos sair do lugar que limita a sua visão. Muitas vezes sua visão está limitada e condicionada ao problema. Aquele marido, aquela situação, aquele filho trabalhoso. Quem tem adolescentes, louva a Deus. Quem tiver seus adolescentes meiguinhos e tranquilos. Os meus, graças a Deus, não são. Por quê, pastora? Graças a Deus. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Então eu tenho que entrar na bênção. Eu tenho que entender o mistério de Deus na minha vida. E você vai entendendo o mistério de Deus na sua. Aleluia. Mas isso, querido, não pode limitar a visão de quem Deus é na minha vida. Um tempo atrás nós começamos a trabalhar a libertação na igreja. O culto de libertação, o culto de quarta-feira, o nosso pastor nos chamou para ser ministra de libertação nessa igreja. E quando eu disse que era ministra de libertação, iríamos trabalhar a ministração de libertação, uma irmã me chamou e disse: como é que você vai ministrar a libertação se você não consegue libertar seu marido? Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Quem salva e quem converte o homem não se chama Lucrécia, se chama Espírito Santo. Aleluia. Então o que eu quero te dizer é que as coisas da minha vida, as afrontas, as calúnias, as perseguições, as injúrias, tudo, nada disso, irmão, pode limitar a minha visão de quem Deus é. Amém, igreja? Então, no versículo 5, então o Senhor chamou lá fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a sua semente. Chamou Abraão lá fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas se tu podes contar. Assim é a promessa que eu tenho sobre a tua vida. E Deus tem prometido coisas grandes nesse ministério. Deus tem prometido coisas poderosas nesse lugar. Quem aqui crê comigo, dê glória a Deus. Quem aqui crê comigo, diga aleluia. Uma coisa que eu tenho ensinado à intercessão: para de ficar calado. Dê glória a Deus e aleluia. Vamos romper a toda a barreira espiritual do mal através da nossa adoração. Eu creio, porque eu já tenho visto. E é só o começo de tudo aquilo que Deus quer, de tudo que Deus tem. Não deixe que a dúvida roube, pastora, aquilo que Deus tem para a tua vida. Não deixe, meu irmão, que a dúvida roube a sua esposa, o seu esposo, o seu ministério, a sua vida. Não impeça o agir de Deus em você. Aleluia. Olha para o céu. O salmista já dizia: quando eu olho para os céus, a lua, eu vejo a lua e as estrelas, eu me pergunto: quem é o homem? E eu fico maravilhada com Deus. Eu olho para mim e vejo tanta fraqueza, tanta mazela, tanta coisa ruim ainda em mim. Mas eu entendo que Deus está trabalhando até a volta do Senhor Jesus. E eu fico maravilhada com o amor de Deus extraordinário, a grandiosidade de Deus para com o ser humano, como Ele olha para mim, para você e diz: eu vos amo, eu não abro mão de você. Abraão estava dizendo ali: será o meu filho, a minha descendência, vou ter que passar para o mordomo Eliezer. Deus poderia dizer assim: homem de pouca fé, acabou, eu vou passar para outra tua bênção. Mas Deus não é assim.
Deus vai te dar mais oportunidade, aleluia, dentro desse processo dele na sua vida, de amadurecimento, porque Deus espera que eu e você cheguem a um patamar de maturidade tremenda, onde as coisas da vida não mais lhe paralisam. Aleluia! Queridos, para nós vivermos esse crescimento e dar fruto, eita glória, porque ninguém quer ser cortado, ninguém quer ser lançado ao fogo, ninguém quer ser jogado fora, e nem o Espírito Santo ele quer. Ele está nos dando a oportunidade de avançarmos, de conquistarmos, irmãos, de darmos frutos. Mas para isso acontecer, eu quero te dizer, abra mão de suas expectativas e mergulhe nos sonhos de Deus. Eu estou pregando o que eu vivo. Eu estou pregando o que eu vivo, irmãos. Muitas vezes quando eu chego em minha casa, não tem como eu viver a minha vida. Alguns podem dizer, a pastora sempre fala do marido dela que morreu. Morreu e acabou. Morreu e acabou para vocês, mas morreu e acabou para mim não. Eu tive 30 anos de história. Aleluia. E muitas vezes quando eu estou em minha casa, e eu venho no alargar de Deus, e eu venho na bênção de Deus, e eu venho na prosperidade de Deus chegando, e eu venho nas construções sendo feitas dentro de casa, que não era feito através de minha vida. Aí vem o pensamento, ai Deus, como pode? O Senhor fez mesmo isso comigo? É verdade o que eu estou vivendo? Muitas vezes, irmãos, eu acordo de madrugada e eu ando na minha casa. E aí o povo diz, tu não tem medo de fantasma? Não, porque defunto não volta. Quem morreu não volta mais de jeito nenhum. E eu ando dentro da minha casa, irmão, e eu fico dizendo, Senhor, o Senhor é engraçado, né? O Senhor fez isso comigo mesmo. Eita Deus, como o Senhor é poderoso. Mas sabe por que, irmãos, eu faço isso? Porque eu entendi o trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia. Eu entendo esse processo, não me dói mais. Falar sobre isso não me causa dor, não me tira o sono, não me causa angústia, porque eu entendi o processo de Deus na minha vida. Mas às vezes eu olho assim e eu vejo um vazio, o vazio daquela outra metade que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Mas só que isso não me afeta, a ponto de não dormir, de não comer, de não brincar, de não sorrir e de não viver tudo aquilo que Deus preparou para mim nessa terra e na outra, a vida eterna. Querida, é tremendo quando nós entendemos o processo. Então muitas vezes nós precisamos sair daquele lugar que limita a nossa visão. Nós precisamos nos livrar do que impede o nosso crescimento. Sair do lugar que limita a nossa visão, abrir mão de nossas expectativas e viver os sonhos de Deus para nós. Deus sonha com você. Deus tem sonhos extraordinários para a sua vida. Lembra a Romária aqui pregando sobre José? Os sonhos de José eram extraordinários, eram grandiosos. Ninguém entendia, os irmãos não entendiam. Davi, o sonhador, os pais não entendiam como que a lua e as estrelas vão se prostrar diante dele, o pai e a mãe. Mas os sonhos de Deus acontecem na nossa vida. Olhe você aí onde está hoje. É porque você está vivendo os sonhos de Deus na sua vida. A irmã Silene pregando um dia desse aqui, dando testemunho. Ela falou o tempo que ela se entristeceu com algo aqui na igreja. E eu achei bonito o testemunho dela. Uma das tristezas na alma dela foi comigo. Mas ela hoje, ela é uma líder nesse ministério. Aleluia. E digo-se de passagem, ela, seu esposo e seu auxiliar são líderes de excelência. E hoje um trabalho lindo e maravilhoso. Ali, queridos, na Codevasp, tremendo. Quem diria? Admiro. Ela gritou de lá. Ei, admiro. Quem diria? Ela abriu mão das expectativas dela. Abriu mão do eu dela. E hoje eles estão vivendo os sonhos de Deus. Essa não era a minha expectativa. Eu não queria viver desse jeito. Esse não era o meu sonho. Mas esse é o sonho de Deus na minha vida. E a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Vamos lá para Abraão. Então, ele saiu do lugar que limitava a sua visão.
O versículo 6 diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Nós precisamos crer nas promessas de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ousar e ousar naquilo que Deus nos chamou a fazer. Eu lembro, queridos, que eu fiz um curso rápido. Se eu não me engano, foi em Petrolina. E eu fiz um teste lá. Um teste para descobrir se você tem aptidão para ser líder ou para ser liderado. O teste dizia que a minha aptidão é para ser liderada, que eu nunca seria líder. Nunca esqueço isso. E aquilo ali por muito tempo entrou dentro de mim, na minha vida. E realmente eu nunca conseguia me ver liderando sem liderança sobre mim, nunca via. Mas chegou um dia que Deus rompeu essa situação dentro de mim, e hoje Deus me colocou para liderar. Talvez não seja, ou provavelmente, certamente, eu não seja a melhor líder, mas de uma coisa eu posso dizer: eu estou me esforçando para ser, viu? Eu estou me esforçando para ser. Porque alguns líderes nascem líder e outros se fazem líder. Aleluia! E eu, pela graça de Deus, vivendo o som de Deus na minha vida, eu estou aqui tentando, lutando e prevalecendo para viver os sonhos de Deus na minha vida. Sonhos alguns que eu engavetei, mas que essa semana Deus me fez lembrar. Desde sempre eu dizia assim: um dia eu vou nos Estados Unidos. Chegou um período que eu disse: eu não quero mais ir. Para que ir? Quero não. Mas sabe o que aconteceu esses dias? Desde o ano passado, o início do ano passado, Deus começou a falar sobre tanta coisa tremenda. Eu cheguei conversando com alguém, uma pessoa me deu toda a direção, e sem viagem, sem convite nenhum, eu tirei meu passaporte. Então nada mais impede de viver esse sonho. Tem que ter ousadia. Aleluia, igreja. Tem que ter ousadia, meus irmãos. Abraão tinha que ter ousadia para viver o sonho que Deus tinha para a vida dele. Em Gênesis 17, um varão já estava com 99 anos. Você já viu um homem com 99 anos, mulher com 90, fazer filho? Mas a Bíblia diz que ele creu. Aleluia! E isso foi imputado como justiça. E a bênção do Senhor chegou sobre a vida de Abraão e de Sara. Abraão, ele queria, os planos dele era ser um pai ilustre. Os planos de Deus, um pai de muitos filhos. Muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Aleluia! A resposta certa vem da boca do Senhor. Nós fazemos muitas preparações, mas a resposta vem dele. E nessa noite, aleluia, o Deus que está falando com você é o Deus que está falando comigo e está te chamando para um crescimento excepcional. Para um crescimento excepcional. E para que isso aconteça, você precisa tomar atitudes. Você precisa se levantar e andar, se levantar e agir, obedecer, abrir mão dos seus direitos. Você precisa largar a sua visão. Você precisa se colocar. Aleluia. É desse jeito. Esses dias Deus tem me feito lembrar de alguns testemunhos. A primeira vez que eu vesti um blazer nessa igreja, que não era aqui, né, claro, na Bethesda, ganhei um blazer grande, tempo de frio. Eu falei ontem, não foi, menina? E aí, sabe o que acontece? Eu vesti o blazer, mas na hora que eu vesti o blazer, eu fui tão ridicularizada nessa igreja,
Um irmão chegou na frente de todo mundo e disse: "Ah, a cara dela de blazer. Pra que de blazer? Você não é a pastora da igreja, não. A pastora é fulana. Ô, mulher, tira esse blazer." Naquele dia eu fiquei com tanta vergonha. Eu olhei assim e pensei: o que o irmão não entende é que eu hoje, a roupa melhorzinha que eu tinha era esse blazer. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nos nossos processos da vida, nós iremos passar processos de dores. Quando as coisas começaram a melhorar um pouquinho, fiz o seminário Batista do Nordeste. O nosso pastor, ele nos chamou e disse: "Você vai estar aqui dando algumas clínicas de manhã, 8 da manhã, 8:30 da manhã, até 11:30, de segunda a sexta." E eu fiquei muito feliz com aquilo. E todos os dias, de segunda a sexta, chovendo ou fizesse sol, eu estava na igreja, atendendo os irmãos na área de libertação. Eu era irmã Lucrécia, nem pensava um dia ser pastora, mas eu fazia aquilo com o coração tão aberto, tão feliz. E eu me entregava por inteiro para ver a libertação de Deus acontecer na vida dos meus irmãos. E Deus fazia. Deus via o meu coração, o meu empenho e o coração dos irmãos, e Deus fazia. E um dia aconteceu, queridos, eu feliz. Chegou um dia, fora um dia que teve uma chuva terrível, mas ali eu acho que hoje eu não faria isso, mas eu fiz. Saí da minha casa no meio da chuva, na lama, e fui para a igreja, uma chuva tremenda. E eu sozinha dentro daquela igreja. Ai, ai. Mas teve um dia que foi muito dolorido para mim. Eu encontrei um irmão. E o irmão estava muito atribulado, ele estava agoniado, ele queria conversar. Só que já era 11:30, eu tinha minha filha ainda pequena. Eu disse: "Irmão, agora eu não tenho mais como conversar com o senhor. Mas faz o seguinte, eu converso à tarde, a gente marca um horário." O irmão disse: "Não, tem que ser agora." "Meu irmão, não posso. Eu tenho que dar comida à minha filha." E ele disse assim para mim: "Quando você vivia com as mãos cheias de doce, batendo na porta de um e de outro, você sabia ouvir todo mundo." Isso doeu na hora, irmão. Mas eu disse: "Meu irmão, é verdade." Mas fui embora. Então, queridos, nas nossas vidas nós passaremos por processos difíceis. Mas não quer dizer que esses processos difíceis é para que nós peguemos nossa malinha e saiamos da nossa igreja, do nosso ministério, dos nossos casamentos ou dos nossos relacionamentos. Porque muitas vezes, para não nos ferir, nós levantamos barreiras. Eu recentemente fiz isso. Eu levantei algumas barreiras porque eu não queria sentir mais dores. Mas, queridos, as dores é o trabalhar de um irmão com o outro. É que vai trabalhar, é o trabalhar de Deus, é a ponta de Deus na minha vida e na minha vida e na tua vida. É através dos irmãos. Isso não vai nos matar, não. Isso vai nos fortalecer e vai nos fazer viver um crescimento maravilhoso da parte do nosso Deus. Hoje eu olho para mim e digo: Senhor, glorificado seja o teu nome. Como o Senhor tem me amadurecido. Não cheguei ao patamar que Ele quer, mas eu estou no processo. Então eu quero convidar a igreja, vamos ficar de pé. Fale com Deus nessa noite.